bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nesse vídeo nós vamos dar sequência ao nosso curso de C e nessa aula a gente vai falar sobre operadores aritméticos. Bom, sem mais delongas, vamos iniciar aqui vou criar um diretório para nossa aula, o 06, vou entrar nele, copiar o arquivo da aula anterior, como sempre. Para cá eu vou chamar de op.c. Então é uma aula sobre operadores. op.c. Tá aí. Vou apagar aqui, eu tenho aparentemente umas 15 linhas, D15D. Sobraram 3, D3D. Pronto. Usei o D, que foi corrigido inclusive por um usuário aí comentou que na verdade o D não é um delete, né? Não é um D de deletar, é sim de cortar, porque se eu apertar o P, eu colo ele de novo. Né? Apertar o U aqui para voltar. Então, de fato, o D é cortar, não é bem um deletar, porque você não perde esse dado, né? Ele vai para a área de transferência do próprio VI. Ok. Então vamos começar o nosso assunto. Primeira coisa, né, o assunto é operadores. E o que é um operador? Bom, operador é um sinal, né, um símbolo que faz alguma operação com algum número, com alguma outra coisa. Né? Os primeiros, vou usar aqui um inteiro para a gente exemplificar, vou chamar de int A. Né, e eu vou colocar em A aqui, já tem um operador aqui. O primeiro que a gente usa muito é esse igual, é o operador de atribuição. Ele não é aritmético, ele é um operador de atribuição, mas como a gente está usando ele aqui, já vou deixar isso em pauta. Né? Então esse igual aqui que foi colocado já é um operador de atribuição. Eu vou atribuir um valor à variável A. Né? Eu vou colocar aqui o valor 10. Né? Vou imprimir. Aqui, pronto. Só sair aqui com make op, certinho, né? Imprimir o valor 10 na tela. Esse 10 aqui, eu não precisei dizer que era um número positivo, porque é assim na matemática também, né? Quando a gente não especifica, né, se o número é positivo ou negativo, ele é positivo, né? Mas seria a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó, mais 10. Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho o mesmo resultado, tenho o mesmo número lá. Esse primeiro operador aqui já é um operador, né, aritmético, no entanto, ele é do tipo unário, ou seja, ele só precisa de um argumento, né, de um número para trabalhar, que é o operador mais. Esse mais não é o operador de adição. É que, por coincidência, o operador de adição é o mesmo símbolo, é esse maisinho também, assim como na matemática. Mas esse aqui é o operador unário mais. Né? Como é que eu sei que ele é unário ou não? Se só tiver um número, ele é um unário. Né? Então, assim, se eu colocar aqui agora um umzinho aqui na frente, esse mesmo operador, né, ele virou... O 10 está sendo colocado aqui sem operador, né, com espaço assim dá para ver melhor. E esse mais aqui é o operador de adição. Então, ó, se eu compilar aqui, eu já vou ter um resultado diferente. Rolou uma adição entre esses dois números. Que é a mesma coisa, na realidade, que fazer isso. Né? É mais 1 mais 10. São dois números positivos, né, sendo somados. Okay? E ficaria bem complicado, né, se a gente deixasse assim, sem os espaços para ele saber quem é quem. O compilador acaba dando erro. Assim, tem inclusive uns desafios, né, de você tentar entender quem vai ser executado primeiro e tal. Tem umas pegadinhas assim em C por causa desses operadores juntinhos. Até porque existem alguns operadores, tem um operador de incremento, que a gente vai falar também, que é
que são justamente dois símbolos mais. Aqui eu já separei, dei um espaço aqui, ele conseguiu identificar, né, que aqui é o mais desse 10 e aqui é o mais desse 1. Isso aqui é o operador de adição. Mas não precisa focar nisso, porque normalmente, claro, os números, né, as coisas, os códigos em C, quando for positivo vai vir assim. Isso aí identifica claramente que é uma soma, simplesmente porque você estudou matemática, né? E se tiver um negativo, também existe o operador unário negativo, que é o menos, né? Então esse aqui é o menos negativo, você sabe que não é o menos de subtração, porque tem um mais aqui que está fazendo a adição, né? Se eu fizer, ok? Bom, esses são então os operadores unários, né, aritméticos, que é o menos e o mais. Então eu já falei aqui, eu vou até colocar um comentário, já falei aqui do igual, que é a atribuição, né, o mais e o menos unários, não é isso? E, obviamente, também tem o mais e o menos binários, que são os operadores aqui de adição e subtração, né? Então, adição e subtração são os binários. Além disso, tem, claro, a multiplicação e divisão. Então, a multiplicação e divisão, que também são binários. Vamos olhar eles aqui um pouquinho. Aqui vou voltar aqui para o 10, para o A. Deixa eu fechar aqui o comentário. Pronto. Esse comentário multilinha em C, né? Você abre com barra asterisco e depois fecha com asterisco barra. Então você pode colocar comentários em várias linhas. Se quisesse fazer comentário de uma linha só, é assim. Comentário de uma linha só. Ok? Vou tirar aqui. Vamos lá. Voltando aos operadores aqui, vamos falar sobre o operador de multiplicação, por exemplo. Está aqui o A. Posso fazer aqui uma continha, né? A vezes 9. Eu não preciso fazer a conta aqui na atribuição, né? Claro, em qualquer momento eu posso fazer qualquer operação. A diferença aqui é que se eu fizesse A vezes 9 aqui, né? No caso A igual a 10 vezes 9, primeiro que o compilador já ia fazer essa multiplicação e já colocar o valor 90 no A. É assim que iria para o código, né? E o segundo ponto é que a variável A teria o valor 90. Já dessa forma aqui, a variável A continua com o valor 10, mas na hora de imprimir, vai imprimir o resultado dessa operação aqui, que vai ser 90. Só que A não é alterado. Então, se eu depois disso imprimir o valor de A, vocês vão ver que A vai continuar como 10. Vamos testar. Make OP, tá lá, 90, depois 10. Né? Mas se eu fizer a operação aqui, claro, aí eu estou alterando de fato o valor de A. Né? Se eu mantiver esse 9 aqui, vai ser multiplicado 90 vezes 9. Né? Então, 810 e depois 90. Essa foi a impressão aqui. Ok? Bom, esse é o seu operador de multiplicação. E, por fim, a gente tem o operador de divisão. Vou fazer uma divisão aqui. A dividido por 3. Então, aqui. 3. A gente sabe que 10 dividido por 3 não é 3. Né? Se a gente considerar, né, números decimais, números de ponto flutuante, a gente vai ver que a gente sabe que isso dá uma dízima. Né? Uma dízima que é 3,33333, infinitos 3 depois da vírgula. Como é que a gente veria isso? Bom, como a gente já falou na aula, né, de números de pontos flutuantes, então de floats, a gente teria que usar float aqui, né, para fazer essa divisão. Ok? E aí sim eu teria o resultado aproximado disso aqui. Ops. O que eu fiz aqui? Assim, eu tenho que dizer aqui
Tem que pelo menos uma das operações, porque é o seguinte, ali eu utilizei float o tipo de variável é float, né? Mas eu coloquei dois números inteiros, né? Quando eu faço aqui o 3.0, aí sim, né? E para deixar ainda mais correto aqui, como o Federico Pissarra tentou, né? Um númerozinho com F maiúsculo ou minúsculo no final, fica mais... Aí sim é um float real, né? E aí a gente tem uma visão mais exata, 3,333. E aí, dependendo do número de precisão, né, de casas decimais, aqui a gente vai ver esses númerozinhos de 3 aqui rolando. Okay? Então, o operador, é importante lembrar que esse operador de divisão ele não é que ele faça a divisão inteira somente. Ele faz a divisão inteira se você utilizar, né, um dividendo, né, os números que você estiver dividindo inteiros. Mas se você utilizar um número float, ele vai fazer uma divisão com aritmética de ponto flutuante também. Okay? E ainda mais um operador que eu quero falar hoje. Vou voltar isso aqui para inteiro. Vou deixar aqui o 10 dividido por 3. Vou voltar aqui. Vou fazer aqui um operador que é o seguinte. Se eu quiser... Só para testar aqui se está ok, para a gente não ter surpresa no código. Okay. Uma operação muito comum é a gente incrementar o valor de A, normalmente de 1 em 1, mas pode ser qualquer outro incremento, que é basicamente somar, né? Incrementar é somar. Quando eu digo incrementar em 1, significa somar 1. Então assim, se eu fizer A é igual a A mais 1, né? Aí eu vou ter aqui embaixo, se eu pedir para imprimir o valor de A de novo, se tudo der certo, o A vai ser 4. Né? Então vamos olhar. Aí, ó, agora A é 4. Começou com 3, a impressão aí na linha 17, e depois na linha 19 A recebe o valor de A mais 1, né? E isso é organizado da seguinte forma. O que está à direita do igual do operador de atribuição é executado primeiro. Então, nesse momento aqui, A tem 3. É somado com 1, essa operação vira 4, e aí 4 é atribuído a A. Por isso que isso funciona. Da direita para a esquerda, né? Da direita do igual para a esquerda do igual. Exatamente como na matemática. E aí A vai ficar com 4. Só que essa operação é tão comum, né, que o C ele permite uma outra forma de fazer. Né, que eu posso fazer o seguinte, ó, ao invés de eu ter que repetir o A ali, eu boto mais igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que A é igual a A mais 1. A igual a mais igual a 1. Certo? Então, se eu fizer isso aqui, vou compilar. Tá? Mesma coisa ali, incrementou mais 1, né, que é 5, porque eu deixei o de cima funcionando. Ainda... tem ainda o operador especial de incremento, né, que são dois maisinhos assim. E aí A, né, A mais mais significa que A vai ser incrementado em uma unidade, ou seja, esses 3 aqui são equivalentes. Né, e ali A vai ser, se tudo der certo, 6. Ok? Lembrando que esse operadorzinho aqui, dessa forma aqui, mais igual, pode ser utilizado para os outros também. Então, por exemplo, poderia ser menos igual. E aí se eu apagar os outros, né? A tem 3 nesse momento, A vai ser igual a A menos 1, que vai dar 3 menos 1, que vai dar 2. Certo? Da mesma forma, se eu quiser multiplicar A por 8, eu posso fazer asterisco aqui, 8. Aqui eu estou pegando A e multiplicando por 8 e colocando o valor nele mesmo. Ou seja, é a mesma coisa que fazer, né? A é igual a A vezes 8. Ok? E eu vou ter o 3 vezes 8 ali e o número 24. Então, esses são os operadores aritméticos, né? Que eu queria falar. Só faltou um, que é o operador, que é o resto da divisão. Esse aqui é o seguinte, esse é legal que eu já tenho um item ali. 10 dividido por 3, né? Foi 3 aqui para A,
Ok. Agora, se eu quisesse pegar o resto dessa divisão, o operador é esse percentual. O percentual não é um percentage de porcentagem, né? É um operador mesmo que vai pegar o resto dessa divisão, né? E aí nós vamos ver 10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1. Então está lá o resto 1. Né? Se eu dividir esse 10 por 2, 10 dividido por 2 dá 5 e sobra 0. Então o resto é 0. Se eu dividir por 4, né, 10 dividido por 4, na divisão inteira sobra 2. Lembrando que aqui eu não estou trabalhando com um ponto flutuante. Né? Quanto dá esse resultado aqui? A divisão inteira. Só a gente multiplicar, só a gente mudar ali para barra, né? Para fazer justamente a divisão. Então dá 2 e sobra 2. 4 mais 4, 8, né? E aí, faltando para 10, 2. Então, esse é o operador de resto da divisão. Vou botar ele aqui. O resto da divisão. E também coloquei, né, o incremento. Também tem o decremento, não mostrei, mas é análogo. Né? Esses são os operadores aritméticos. Existe um outro conjunto de operadores, que eu vou falar numa próxima aula, mas enquanto isso, né, vocês podem trabalhar com esses aí. Antes de finalizar, vou falar só sobre a lista de prioridade. Né? Vamos fazer aqui um cálculo para a gente ver como é que é essa lista de prioridade. Ó, vou fazer o seguinte, ó, A mais, aliás, 4 mais 1 vezes 4 mais 2 vezes 3. O resultado aqui, 4 mais 2 vezes 3, né, dependendo da prioridade que isso aqui for obedecer, vai alterar. Se eu fizer assim, ó, 4 mais 2 é 6, vezes 3 vai dar 18. Né? Agora, se eu fizer 2 vezes 3 é 6, mais 4 vai dar 10. Né? Qual vai ser o resultado aqui? Vamos olhar lá. 10. Por quê? Porque a prioridade na matemática, assim como na matemática, a multiplicação tem prioridade maior do que a subtração. Então esse operador tem uma maior prioridade do que esse. Se eu quiser alterar a prioridade, assim como na matemática, eu uso os parênteses. E aí sim, agora eu estou priorizando essa expressão aqui primeiro, 4 mais 2, né? Aí sim eu vou ter o resultado de 18. E só depois é que o compilador, né, vai trabalhar a segunda parte aqui. O seu programa vai trabalhar a segunda parte, porque você priorizou com parênteses. Então a ordem de prioridade é bem importante, né, para que seja respeitada. Né? Os unários têm prioridade em cima dos binários, esses carinhas aqui, né, eles têm prioridade. Depois vem os binários, e aí começa pela multiplicação e divisão, que tem a mesma prioridade, depois passa para adição e subtração. O unário tem que ter prioridade, porque se eu fizer aqui o menos, né, ele precisa resolver isso, porque vai alterar o meu resultado. Né? Então, os unários têm prioridade, assim como na matemática também. Ok? Então, esse é a última coisa que eu queria falar sobre operadores, né, que é a lista de prioridades. Né? Só ficar esperto, né? Eu fiz aqui uma pegadinha, ó, tá vendo? Separei o menos do 3, aqui está multiplicando ou está somando? Não tem, esse espaço aqui não importa. Né? Inclusive, se eu colocar um monte de espaço, dá para criar um código bem feio. Né? Com sorte, você não vai pegar um código assim, mas fica esperto que isso daqui é menos 3. Está, né? Multiplicando 4 mais 2, que vai dar 6 por menos 3. A ordem do espaço ali não importa. Aliás, o número de espaços. Né? Então é bom ficar esperto. Mas dependendo de como você colocar, né, os compiladores têm algumas regras, né, de não deixar muita coisa ali. Por exemplo, esse menos menos aqui, ó, aí já seria um decremento, já dá um erro. Tá vendo? Porque o decremento precisa de um valor à esquerda, e esse valor à esquerda dele aqui
não tem um valor, né? Tem uma multiplicação. Eu falei que era a última coisa, mas tem mais uma coisa que eu lembrei ali, devido ao decremento, que é, aqui, nesse caso, a variável a, né, ela tem um valor 18 nesse momento. Ok? Então, se eu fizer aqui a impressão, 18. E tem, né, como eu falei, o operador de incremento, por exemplo, se eu fizer a mais, eu não preciso botar A igual a A mais 1, nem A mais igual a 1. Só botar A mais, a variável A já vai ser incrementada. Legal, 19. Já que o print está aqui embaixo. Agora, o que acontece? Na hora aqui do printf, eu também posso fazer esse incremento. A mais. Só que, vamos ver como é que isso vai acontecer. Deu 18, não foi o 19. O que aconteceu? O operador de incremento, ele tem dois tipos, né? É o pós-incremento e o pré-incremento. O pós-incremento vem assim, depois da variável. O que acontece? Se ela estiver numa expressão, o valor dela é utilizado nessa expressão, nesse caso o valor dela, que é 18, foi utilizado na printf, e depois é que esse valor é incrementado e passa a ser 19. Só que depois o meu programa acaba, eu não uso o A como 19. Por isso por isso foi impresso aqui 18 na tela. O incremento ocorreu, né? Só que o incremento ocorreu depois da chamada da printf. Então o valor de A só foi incrementado depois, né, que a linha 20 aí, né, que o valor de A foi utilizado para printf. Depois disso ele foi incrementado, mas o programa acabou, né, e a gente não viu. Se eu quiser incrementar esse valor antes, né, incremento antes e depois utilizo o valor de A na expressão, existe o pré-incremento, que é só colocar à esquerda do nome da variável, né? Então, sendo assim, se a gente compilar, agora sim eu vejo o 19. Okay? Então, A foi incrementado, esse é o pré-incremento, né? Mesma coisa funciona para o menos, seria um pré-decremento, né? E o menos pós-decremento. Ok? Aí eu vou ter o valor mesmo, 18, né? Só depois, para provar que a A foi realmente decrementada, eu posso imprimir o valor de A de novo. Vendo? 18 depois 17. Então, nessa linha aqui, A recebeu 18, né? Aqui eu estou fazendo isso. A recebeu 18. Aqui foi impresso 18, depois o A foi decrementado. Agora, se eu imprimir A de novo, já vai ser 17. Okay? Então, esses são os operadores aritméticos. Na próxima aula a gente, ou talvez em outra aula, depende do fluxo que eu vou calculando aí como é melhor, mas a gente vai falar ainda de outros operadores, né? Falei de atribuição também, que não é de fato aritmético, um operador de atribuição mesmo, mas também é importante falar, e a gente vai falando de mais operadores no decorrer das aulas. Bom, se você curtiu, dá um like aí, compartilha com a galera, se inscreve no canal e ativa as notificações, que é aquele sininho depois que você se inscreveu, senão você não recebe os vídeos novos, né? Não basta se inscrever, tem que ativar as notificações. E é isso, espero que vocês estejam curtindo estudar C com a gente. Eu estou curtindo pra caramba fazer essas aulas, está servindo para mim e para um monte de gente que eu conheço, está bem legal assim. Espero que vocês curtam e é isso, dá o teu feedback aí, comenta, entra no canal do Telegram, a gente está discutindo muita coisa legal lá. Para quem não sabe, é mentb.in/telegram, dá para entrar lá no canal e acompanhar, né, os vídeos, o que a gente está fazendo, as discussões, as conversas sobre C, sobre engenharia reversa e várias outras coisas que rolam lá. Tá bom? Um grande abraço, então, até a próxima aula. Tchau, tchau.